Quando você assiste um filme de terror sobre possessão, provavelmente você pensa que aqueles demônios foram inventados apenas para assustar. Mas o mais perturbador é que muitos deles existem há séculos. Paimon, Pazuzu, Valak, Asmodeus, esses nomes não nasceram em Hollywood. Eles vêm de grimórios antigos, demonologia, ocultismo e religiões que atravessam gerações. E talvez a parte mais assustadora é que cada um desses demônios representa um medo humano muito específico. Olá, eu me chamo Luna Santin, eu sou psicóloga clínica e forense e hoje nós vamos falar sobre alguns dos demônios mais famosos já usados no cinema de terror, suas origens dentro do ocultismo e também o que eles realmente representam dentro desses filmes. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se você gosta de filmes perturbadores, simbolismos escondidos, demonologia, horror psicológico e análises profundas sobre o que existe por trás desses filmes, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, Psicóloga Lado B, e fazer parte da nossa comunidade, porque aqui o terror nunca é só entretenimento. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns dos demônios mais famosos já utilizados no cinema, entender quem são essas entidades dentro do ocultismo e analisar como Hollywood transformou esses nomes em símbolos do horror. Para começar, a gente vai falar sobre o Paimon do filme Hereditário. E Hereditário talvez seja um dos exemplos mais interessantes da demonologia moderna dentro do cinema. Porque, diferente de muitos filmes de possessão, o terror aqui não começa com o demônio. Ele começa com a família. O filme acompanha uma linhagem completamente destruída emocionalmente. Existe o luto, o distanciamento, a doença mental, segredos familiares. Isso tudo vai sendo construído até a gente descobrir que, por trás daquela família, existe um culto tentando invocar Paimon. Na Goethe, o Paimon é um dos reis do inferno. Ele estaria ligado ao conhecimento oculto, manipulação e submissão. E isso parece de forma muito inteligente no filme, porque ninguém em Hereditário parece realmente ter controle sobre a própria vida. E tudo já estava acontecendo antes mesmo dos personagens perceberem. A avó preparou todo o ritual, a mãe foi manipulada, os filhos nasceram praticamente marcados e isso transforma Paimon em algo muito mais psicológico do que sobrenatural. O demônio funciona como um símbolo de herança traumática, como se os personagens fossem condenados a repetir algo que começou muito antes deles existirem. E talvez seja exatamente isso que torna Hereditário tão perturbador, porque o filme cria a sensação de que não existe saída alguma. Mas enquanto Hereditário trabalha o horror como herança familiar, existe outro filme que transformou a possessão demoníaca em um medo muito mais físico e visceral. Nós estamos falando sobre o filme do O Exorcista e que no filme a gente tem o Pazuzu. O Exorcista apresentou ao mundo um dos demônios mais famosos do cinema. E diferente do que muita gente pensa, o Pazuzu ele não foi inventado para o filme. Ele vem da mitologia mesopotâmica antiga, era associado aos ventos, doenças, fome, destruição. Inclusive, em algumas culturas, ele era uma espécie de amuleto que era usado para afastar outros espíritos malignos. Mas no filme ele aparece como uma força invasiva mesmo. Talvez a coisa mais perturbadora do Exorcista seja justamente essa invasão. Porque o Pazuzu ele não destrói apenas o corpo da Regan, ele destrói a estrutura da família. A mãe também perde completamente o controle da situação e os médicos não conseguem explicar o que está acontecendo. A ciência falha, a religião entra em conflito e aos poucos o quarto da Regan deixa de parecer aquele quarto infantil e, como eu posso dizer, começa a aparecer um ambiente de guerra. Só que existe uma camada simbólica ainda mais profunda dentro do filme. Muita gente interpreta O Exorcista como um filme sobre o medo da transformação. A Regan está entrando na adolescência, então é normal que o corpo dela iria mudar. A personalidade muda também. E a sexualidade começa a surgir. E tudo isso aparece de forma monstruosa no filme. Então o Pazuzu ele acaba funcionando como uma representação desse medo social, da perda do controle. E talvez seja exatamente isso que fez o Exorcista se tornar tão assustador. Justamente porque ele mistura religião, psicologia, corpo, culpa e o medo familiar. Mas se Pazuzu invade através da destruição física, existe outro demônio do cinema que age de forma ainda mais perturbadora. Ele se esconde dentro daquilo que deveria representar proteção.
A gente está falando do Valak, e ele está no filme A Invocação do Mal 2 e A Freira, né? O Valak se tornou um dos rostos mais famosos do terror moderno também, mas existe uma curiosidade muito interessante aqui. Na demonologia original, o Valak não aparece como uma freira. Na Goethe, ele é descrito de outra forma, completamente diferente. Foi o cinema que transformou essa entidade em uma freira demoníaca. E, honestamente, essa foi uma escolha bem bacana também. Porque o terror do Valak, ele não está apenas na aparência assustadora, está no simbolismo. A imagem da freira normalmente representa acolhimento, fé, proteção espiritual. Só que o filme distorce completamente isso. Ele transforma o sagrado em ameaça. E é exatamente isso que torna Valak tão desconfortável, porque o cérebro humano cria uma quebra psicológica muito forte quando algo associado à segurança se torna perigoso. Além disso, Valak age quase que como uma presença observadora. Ele aparece silenciosamente em pinturas, reflexos, corredores, como se estivesse esperando o momento certo para invadir. E diferente do Pazuzu, que é agressivo e caótico, o Valak trabalha através do medo psicológico. Ele observa, ele manipula, ele corrói, como se ele fosse um parasita emocional. Mas nem todos os filmes retratam os demônios como criaturas monstruosas. Alguns dos mais perturbadores aparecem quase que humanos, e isso a gente encontra em Lúcifer, no Constantine. O Constantine traz uma representação completamente diferente da demonologia no cinema. Aqui, os demônios não aparecem apenas como monstros, eles funcionam quase que como figuras políticas. Existe hierarquia, influência e negociação. E talvez a representação mais interessante seja justamente do Lúcifer, porque ele não aparece como uma criatura grotesca como é de costume. Ele surge calmo, elegante e muito carismático, e isso conversa diretamente com a tradição cristã mais clássica. O mal ele não precisa parecer monstruoso, às vezes ele parece agradável, persuasivo, muito inteligente também. O filme também nos apresenta Mamon, que é o filho do Lúcifer, ligado à corrupção e à ganância, e tudo em Constantine gira em torno da ideia de equilíbrio entre o céu e o inferno, como se o mundo humano fosse apenas um tabuleiro para forças muito maiores. E talvez seja exatamente isso que torna esses filmes tão interessantes e perturbadores ao mesmo tempo, porque no final os demônios nunca representam apenas uma criatura sobrenatural. Eles representam um medo humano muito real. Às vezes é o trauma, a culpa, uma obsessão, o desejo, a perda do controle. E cada entidade usada nesses filmes revela uma fragilidade profunda e bem humana. E talvez a parte mais assustadora do terror seja perceber que o demônio quase sempre encontra uma porta que já estava aberta. Agora eu quero saber de você. Qual desses demônios te assustou e te perturbou mais? O Paimon, o Pazuzu, o Lúcifer, o Valak ou o Mamon? E existe algum outro filme que você acha que deveria aparecer, de repente, numa parte 2? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo envolvendo terror psicológico, ocultismo, simbolismo, psicologia e análises profundas sobre filmes e casos reais, eu te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos, porque aqui eu não falo apenas sobre monstros, a gente fala sobre aquilo que eles representam. E é isso.